Fala galera, eu vim mostrar aqui pra vocês hoje uma gaita que eu comprei recentemente e que eu tô curtindo muito pelo som, pela resposta da chave, é uma gaita cromática, e eu vim mostrar pra você por que é uma ótima gaita pra você adquirir. E pra gente começar, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve pra gente crescer a nossa comunidade, curte esse vídeo pra aumentar aí o nosso engajamento e alcançar mais pessoas que estão interessadas no nosso instrumento. E a gaita que eu vim mostrar pra vocês é a gaita Easttop Performer 16, o modelo dela é EAP 16. A minha gaita é de 64 vozes, mas eles também têm o modelo de 48 vozes com 12 orifícios, que é a mesma gaita, porém sem esses 4 primeiros orifícios mais graves. Bom, o que eu curti muito nessa gaita? A primeira coisa que eu gostei muito foi o preço. O preço dela realmente muito em conta em comparação com gaitas da mesma qualidade. Já toquei em várias gaitas diferentes, vários modelos de várias marcas, e nesse preço realmente dessa gaita não tem nenhuma outra gaita com essa qualidade. Se você se interessar pelo instrumento, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder adquirir a sua, mas vamos falar do instrumento, que é o que interessa. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o bocal dela. Eu gosto muito das gaitas que tem esse bocal arredondado. Basicamente tem 3 tipos de bocal, né, nas gaitas cromáticas. Tem os bocais arredondados, tem os bocais que eles são retos e tem alguns bocais que eles são mais ou menos trapezoidais, assim, que eles são uma mistura do bocal reto com arredondado. Eu gosto muito do bocal arredondado pela facilidade que eu tenho de deslizar. Eu acho ele mais confortável para fazer esse movimento horizontal no instrumento, esse movimento lateral. Então esse bocal arredondado tende a me agradar mais, e quando eu peguei essa gaita eu já achei bem confortável o bocal. A resposta da chave, muito boa também, é uma chave leve, não é pesada, que volta também rapidinho. Então isso ajuda em passagens com muita utilização da chave. A chave responde muito bem. Bom, sobre a tocabilidade dela, uma coisa que me chamou muita atenção nessa gaita, que eu achei realmente um diferencial na regulagem interna do instrumento, das palhetas, foi a facilidade que as notas agudas elas soam. Não sei se você já teve essa experiência com notas na região aguda de serem muito difíceis de você conseguir tirar o som dela. No geral, as notas agudas, muito agudas, elas são um pouco mais difíceis mesmo, e os graves também. Para quem está começando, às vezes, isso acontece. Mas mesmo com a técnica bem apurada, eu já toquei em gaitas que eram muito difíceis de tocar o agudo. E nessa gaita aqui, elas respondem muito fácil e, assim, mais ou menos com qualquer sopro que eu costumo tocar, essas notas soam. Isso realmente eu achei incrível nela. Foi a gaita que eu toquei que tem essa resposta de agudo mais fácil de todas que eu já peguei. Então, se você já sentiu essa dificuldade com os agudos, experimenta essa gaita que talvez você sinta mais facilidade com ela. Realmente isso foi muito diferente de todas as outras que eu já toquei. Então, eu posso tocar fraco e eu posso tocar forte, que elas respondem sempre. Isso eu realmente fiquei bem impressionado como é fácil tocar o agudo dessa gaita. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é nos graves, no extremo grave, principalmente com relação às gaitas de 64 vozes. De 48 vozes isso não acontece, mas nas de 64 é muito comum a gente ouvir o barulho das válvulas, um barulho meio plástico, assim, quando a gente toca essas notas. E nessa gaita eu achei o barulho das válvulas muito reduzido, assim, muito pouco. Eu nunca toquei em nenhuma gaita que não fizesse barulho de válvula nessa região grave. Essa vibração. Vou tocar forte para vibrar aqui. Isso acontece em todas que eu peguei de 64. Mas essa eu achei
que as válvulas dela vibram muito menos, principalmente quando eu toco fraco. Tem gaita que eu faço isso que o barulho da válvula quase se sobrepõe ao som da nota. Então, essa foi uma outra característica, um outro ponto muito positivo que eu achei nessa gaita, foi esse barulho reduzido nas válvulas da região grave. Como eu falei, na gaita de 48 isso não costuma ser um problema, então quando a gente toca aqui nessa região, não tem mesmo essa ressonância, que esse barulho é fruto da ressonância grave, né? Aqui não tem, como na maioria das gaitas realmente não tem. De novo. Então, falando do som nessa região central da gaita, o que eu reparei que é um som característico dela? Ela tem os médios um pouco realçados, que trazem duas características de maneira geral na minha percepção do som desse instrumento. Uma delas é que o som fica um pouco mais agulhado, mais rasgado quando você põe um pouco mais de pressão. Então, o som do médio ele traz essa agressividade, se você coloca essa intenção no instrumento. E uma outra coisa que eu percebi também com essa relação dos médios é a definição do som do instrumento. O médio é uma região nas frequências que ela acaba por definir mais o instrumento. Então essa região ela aparece bem, mas esse médio acaba aparecendo também nas outras regiões. Tanto no médio mesmo, mas também no grave, que faz com que o grave ele não seja tão gordo, mas seja um grave mais definido. Isso eu achei interessante porque as notas ficam bem claras, assim, elas não embolam, mas ele não tem esse peso de um instrumento muito grave. Eu senti que uma característica do instrumento é bem essa definição do som mesmo, em função dessa frequência mais média que permeia um pouco esse instrumento em todas as regiões dele. Sobre o preço, sobre o valor que você vai ter que investir para adquirir um instrumento como esse. Bom, eu falei que tem de 12 e 16 orifícios. Se você não tem nenhuma gaita cromática, não toca ainda, eu te indico começar com a de 12. Se você já toca, pode pegar a de 16 para ter essa região grave. Você vai encontrar aí na faixa de R$800 essa Performance 16. Pode ser que você encontre mais barato. Na última pesquisa que eu fiz estava em torno desse valor. E a gaita de 12 orifícios vai ser um pouco mais barato que a de 16. Isso geralmente acontece em todas as marcas. Então, o custo desse instrumento nessa qualidade, realmente eu não vi nenhum que tenha a qualidade desse instrumento por esse preço. Instrumentos com a qualidade dessa gaita que eu experimentei, eu já encontrei pelo dobro do preço dela. Aí sim você vai encontrar instrumentos de outras marcas que têm uma qualidade que eu senti nesse instrumento, tanto de construção quanto de sonoridade e mecânica do instrumento. Tenho tocado nela há algumas semanas já, eu adquiri recentemente, mas desde que eu peguei, eu fiquei tocando só nela. Então já tem algumas semanas que eu estou tocando, estou gostando muito do instrumento, me adaptei muito à mecânica dele, estou tocando tudo que eu já tocava em outras gaitas. Realmente a resposta dela foi muito rápida. Se você se interessou, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Amazon que eu já separei alguns instrumentos para você poder dar uma olhada, e dentre eles tem essa gaita aqui. E depois que você tiver com a sua gaita em mãos para tocar, entra na escola Harmônica Online, o link também está aqui na descrição. É a gaita que faz o gaitista crescer musicalmente em todas as áreas. A gente se encontra lá. Separei um vídeo aqui com os 10 melhores conselhos para quem está começando na gaita, e separei um outro também para você aprender sobre a limpeza no seu instrumento, a limpeza na gaita cromática que você tem que fazer toda semana
para ela continuar rendendo bem. Então é isso aí, galera. Até a próxima, muito obrigado e bom som na sua gaita nova.